O meu marido tentou acabar com a minha vida e fazer parecer um suicídio, por isso eu forjei a minha morte e desapareci. O meu nome é Amber, e durante muito tempo, eu vivi o que todos chamavam de um sonho americano. Conheci o Marcos na faculdade, ele era o tipo de homem que entrava numa sala e todos paravam para ouvir. Ele era encantador, bem-sucedido e parecia ter um futuro brilhante pela frente. Eu estava no 3º ano de psicologia, e ele a terminar o seu MBA. Casamos-nos 2 anos depois da graduação, numa cerimônia que parecia saída de uma revista de noivas. Durante os primeiros tempos, o Marcos era o marido perfeito, levava-me a jantares caros, surpreendia-me com flores e dizia-me constantemente que eu era a mulher mais bonita do mundo. A minha família e a dele pensavam que éramos o casal ideal. No entanto, a máscara começou a cair pouco depois do nascimento da nossa primeira filha, a Emma. O que eu inicialmente interpretei como excesso de proteção de um novo pai revelou-se algo muito mais sinistro: controle absoluto. O Marcos queria saber onde eu estava a cada minuto, com quem falava e até o que gastava. Ele insistiu que fechássemos a minha conta bancária pessoal e tivéssemos apenas uma conta conjunta, alegando que pessoas casadas devem partilhar tudo. A minha melhor amiga, a Jéssica, foi a primeira a ver as fissuras na nossa fachada. Ela veio visitar-nos quando a Emma tinha 6 meses e ficou chocada ao ver o Marcos a pegar no meu telemóvel e a ler as minhas mensagens enquanto eu fazia café. Quando ela me questionou sobre isso, eu defendi-o, dizendo que ele apenas queria garantir que eu não perdia nada importante. A Jéssica olhou para mim com uma tristeza que eu nunca esquecerei e disse: Amber, isto não é normal. Mas eu estava exausta, sobrecarregada com a maternidade e desesperada para manter a ilusão de que a minha vida era perfeita. Pouco tempo depois, o Marcos convenceu-me de que a Jéssica era tóxica e que estava a tentar destruir o nosso casamento. Sob a sua pressão constante, deixei de atender às chamadas dela. Eventualmente, ela desistiu, e eu fiquei um passo mais perto de estar completamente sozinha. Quando nosso filho Tyler nasceu, o isolamento era quase total. A minha família vivia no Arizona, e nós estávamos em Chicago. O Marcos encontrava sempre desculpas para não visitarmos, o trabalho dele era muito exigente, os voos eram caros, as crianças eram demasiado pequenas para viajar. Ele até recusava visitas dos meus pais, alegando que o nosso apartamento era pequeno e que o estresse de receber visitas seria demais para minha frágil saúde mental. Este foi o aspecto mais cruel da manipulação do Marcos, a campanha de difamação pública contra a minha sanidade. Em jantares e reuniões de família, ele mencionava com um tom de preocupação profunda que eu estava instável, que tinha dificuldade em ajustar-me à maternidade e que estava gravemente deprimida. Ele construiu a imagem de um marido devoto e paciente que carregava o fardo de uma esposa difícil. Assim, se eu algum dia pedisse ajuda, ninguém acreditaria em mim, seriam apenas os delírios de uma mulher doente. A violência física começou de forma subtil, um puxão de braço mais forte durante uma discussão, um empurrão que me deixava com hematomas que eu escondia sob mangas compridas. Ele pedia sempre desculpa depois, culpando o estresse ou dizendo que eu o tinha provocado. O primeiro golpe real aconteceu no primeiro aniversário do Tyler. Eu tinha organizado uma pequena festa para os vizinhos, e o Marcos chegou à casa furioso. Depois de todos saírem, ele encurralou-me na cozinha, dizendo que eu o tinha envergonhado ao fazer parecer que ele se tinha esquecido do aniversário do filho. Ele deu-me um estalo tão forte que senti o sangue na minha bochecha onde os dentes cortaram a carne. Olha o que me obrigaste a fazer, disse ele, antes de sair calmamente do quarto. Ali, naquela cozinha decorada com balões de aniversário, eu percebi que a minha vida estava em perigo real. Comecei a planear a minha fuga com o rigor de uma operação militar. Abri uma conta bancária secreta e comecei a transferir pequenas quantias, $20 aqui, 50 ali, para que o Marcos não notasse a falta de dinheiro na conta conjunta. Contactei uma linha de apoio contra a violência doméstica e, seguindo os conselhos deles, preparei uma mala de emergência. Escondi-a no fundo do meu armário, debaixo de casacos de inverno que raramente usava, contendo documentos importantes, roupas para mim e para as crianças e alguns brinquedos favoritos deles. Eu era cuidadosa, ou pelo menos pensava que era. Numa noite fatídica, há cerca de 3 anos, o Marcos chegou à casa tarde e alcoolizado. O ambiente estava pesado, e eu senti um arrepio na espinha assim que ele entrou na sala. Ele agarrou-me pelo braço e arrastou-me para o balcão do nosso apartamento, no 8º andar. Eu sei o que andas a fazer, rosnou ele. Ele tinha encontrado a conta bancária secreta.
tinha revirado o armário e encontrado a mala. Ele tinha lido os meus e-mails e vigiado cada passo meu durante semanas. O Marcos pressionou-me contra a grade do balcão. O metal frio cortava-me as costas enquanto eu olhava para o estacionamento, 8 andares abaixo. Tu não me vais deixar, disse-lhe com uma calma aterradora. Tu não vais levar os meus filhos. Se não pode ser minha, não serás de mais ninguém. Naquele momento, ele começou a empurrar-me. Ele queria que eu caísse e que tudo parecesse um suicídio, o ato final de uma mulher que ele já tinha convencido o mundo ser instável. Eu lutei com todas as minhas forças. Enterrei as unhas nos braços dele e usei o peso do meu corpo para me lançar para dentro, longe da grade. Ele tropeçou, e eu consegui correr para o quarto das crianças, trancando a porta por dentro enquanto ele gritava no corredor. Trancada no quarto com a Emma e o Tyler a dormir pacificamente, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu sabia que, se tentasse fugir com eles naquele momento, o Marcos perseguiria-nos até aos confins da terra e, provavelmente, mataria-nos aos 3. A única forma de eles estarem seguros era se o Marcos pensasse que eu já não era uma ameaça para o seu controle. Eu precisava de desaparecer, e precisava de fazer com que ele acreditasse que eu tinha desistido de tudo. Esperei que o Marcos desmaiasse no sofá, no estupor alcoólico. Escrevi uma nota de suicídio desesperada, cheia das palavras que ele costumava usar para me descrever, cansada, sem esperança, incapaz de continuar. Conduzi o meu carro até uma ponte sobre um rio de águas rápidas, a poucos quilômetros de casa. Deixei o carro no acostamento, com as luzes acesas e a porta do condutor aberta. Deixei a minha mala, o meu telemóvel e os meus sapatos na margem. Depois, corri. Corri como se a minha vida dependesse disso, porque dependia. Usei o dinheiro secreto que tinha acumulado para comprar um bilhete de autocarro com um nome falso. Viajei durante horas, mudando de estação para não ser rastreada. Acabei numa cidade pequena, a 500 quilômetros de distância, onde ninguém conhecia a Amber instável ou a marido-herói. Durante 3 anos, vivi como um fantasma. Mudei a cor do meu cabelo, adotei um novo nome e trabalhei em empregos que pagavam em dinheiro. Todas as noites, eu chorava até adormecer a pensar na Emma e no Tyler. Eu tinha perdido seus aniversários, os seus primeiros dentes, as suas gargalhadas. Mas eu consolava-me com a ideia de que, enquanto eu estivesse morta, o Marcos não teria razão para descarregar a sua fúria neles. Eu era o alvo dele, e eu tinha sido removida da equação. Passaram-se 3 anos. Eu estava a começar a sentir-me minimamente segura. Tinha um pequeno estúdio, um trabalho estável numa biblioteca e alguns conhecidos que pensavam que eu era uma viúva de outro estado. Até hoje. Eu estava a sair do supermercado quando o vi. O Marcos estava parado junto ao meu carro. Ele parecia mais velho, havia fios grisalhos nas suas têmporas e rugas que eu não lembrava ao redor dos olhos. As minhas chaves caíram no chão com um estalido metálico que pareceu uma explosão no silêncio do estacionamento. Amber, por favor, ouve-me, disse ele. A voz dele, que outrora me fazia tremer de amor e depois de terror, agora apenas me causava náuseas. Como é que me encontraste? Perguntei num sussurro. Ele não respondeu diretamente. Em vez disso, começou a falar das crianças. Eles sentem a tua falta. A Emma pergunta por ti todos os dias. O Tyler desenhou um retrato teu na semana passada e pô-lo na parede do quarto. Ouvir os nomes deles foi como uma faca a rodar no meu peito. A Emma já tinha 8 anos, e o Tyler 6. O Marcos tentou dar um passo em minha direção, o seu rosto simulando aquela antiga expressão de preocupação que enganou tanta gente. Eu mudei, Amber. Eu percebi o que fiz. Por favor, volta para casa. Nós precisamos de ti. Mas eu já não era a rapariga de 23 anos que acreditava em contos de fadas. Eu era uma mulher que tinha sobrevivido à tentativa de homicídio do próprio marido. Tu tentaste matar-me, Marcos, respondi, a minha voz ganhando força. Tu empurraste-me naquele balcão. Tu fizeste com que eu tivesse de abandonar os meus filhos para que eles não vissem o pai assassinar a mãe. O Marcos não sabia, mas eu não tinha estado apenas escondida durante estes 3 anos. Eu tinha estado a reunir forças. No momento em que percebi que ele me tinha encontrado, soube que a minha vida de fantasma tinha acabado. Eu não podia fugir mais. Mas desta vez, eu não estava sozinha.
Assim que deixei cair as chaves, tinha pressionado o botão de emergência no meu novo telemóvel, que enviava a minha localização direta para o meu advogado e para o detetive que eu tinha contratado secretamente meses antes para investigar o passado do Marcos. Enquanto ele tentava convencer-me a entrar no seu carro, 2 viaturas da polícia entraram no estacionamento. O Marcos entrou em pânico. Ele tentou fugir, mas foi rapidamente imobilizado. O que ele não sabia era que a mala que eu tinha deixado na margem do rio não continha apenas roupas, continha também um gravador que tinha registrado a nossa última discussão no balcão, o momento em que ele admitiu que ia me matar e fazer parecer um suicídio. Eu tinha guardado essa prova como o meu seguro de vida definitivo. O Marcos foi preso e acusado de tentativa de homicídio e violência doméstica agravada. As provas que reuni durante os anos em que estive morta, registros médicos das quedas acidentais, o áudio do balcão e os testemunhos de pessoas como a Jéssica, que finalmente pôde falar, foram suficientes para garantir uma condenação pesada. Mas a verdadeira vitória não foi vê-lo atrás das grades. A verdadeira vitória aconteceu 6 meses depois, quando os meus pais trouxeram a Emma e o Tyler para me verem. O reencontro foi um caos de lágrimas e abraços apertados. Eles estavam maiores, as suas vozes tinham mudado, mas os olhos eram os mesmos. Expliquei-lhes, da forma que crianças podem entender, que a mamã teve de ir embora para garantir que todos estaríamos seguros, e que agora, nada nem ninguém nos voltaria a separar. Hoje, vivemos numa casa cheia de luz, longe de Chicago e dos segredos sombrios. Ainda tenho pesadelos com o balcão, mas agora acordo com o som do Tyler a rir no corredor ou da Emma ler um livro. Aprendi que, às vezes, temos de morrer para o mundo para podermos finalmente começar a viver. O Marcos tentou tirar-me tudo, mas no final, ele apenas me deu a força necessária para me tornar a mulher que ele nunca conseguiria controlar.